E você, mulher, está cuidando bem da sua saúde? E hoje eu converso com a ginecologista Ana Sodré. Bem-vinda, Ana. Obrigada, Luciana. Bem-vindo ao nosso público. Muito obrigada por você ter me chamado aqui. Espero que seja um bom momento para a gente esclarecer as dúvidas, né? Ter uma boa conversa. E bastante. Então, doutora, quais são os cuidados que toda mulher deve ter com a sua saúde íntima? Primeira coisa, uma mulher precisa ter o seu médico, tá? A medicina, inclusive hoje, é uma atividade personalíssima. E o que quer dizer personalíssima? Você precisa escolher um profissional adequado para poder ajudar você naquele momento. E aquele médico também, que é um paciente, que esteja procurando por ele. Então, quando você tem o seu médico, você vai estabelecer uma relação médico-paciente de confiança, e isso vai permear tudo aquilo que vai acontecer. Então, a primeira coisa é escolher um bom profissional. E, a partir daí, esse profissional vai personalizar esse atendimento, dando atendimento mais específico nas demandas, na queixa daquela paciente. E por que tem muita mulher que tem vergonha de ir em ginecologista homem? Isso depende muito da criação, depende de uns mitos, depende de alguns traumas que uma mulher possa ter passado, da mídia também, de algumas situações, né, que a gente já viu na televisão acontecendo. Então, a mulher média, mediana, né, dos nossos consultórios e postos de saúde, tem um certo medo de estar exposta para um homem desconhecido. Mas existem alguns pacientes que são muito bem. Eu mesmo, o meu médico é o meu professor, que eu estou com ele já me acompanha já há mais de 20 anos. Então, eu estabeleci uma relação médico-paciente de confiança. Então, quando existe a confiança, o medo vai embora. Mas tem muitos casos que está acontecendo que os médicos estão fazendo um assédio com as suas pacientes. Por isso que eu digo que uma mulher, ela precisa, antes de ir no profissional, pesquisar, porque não é possível você trabalhar num ambiente tão íntimo e aquilo não perpassar por alguma coisa. Normalmente, esse tipo de profissional já fez ou já teve alguma atitude de uma maneira irregular antes. Então, eu recomendo que as mulheres não vão à consulta sem conhecer nada do profissional. Por isso que eu sou adepta da medicina personalíssima. Quando você conhece o profissional antes de estar com ele, ouvir as pacientes dele, você reduz muito esse tipo de ocorrência. E com que frequência a gente tem que ir no médico? Primeira coisa, se é uma menina virgem, não teve relação sexual, então, se ela não tem nenhuma demanda, então, acontece muitas vezes de uma mãe levar uma menina, acabou de menstruar. Se ela não tem demanda nenhuma, se ela não tem queixa nenhuma, não há a necessidade de ir ao ginecologista. Mas se já começou a vida sexual ou pretende começar, então essa menina precisa fazer uma consulta médica prévia para conversar a respeito de métodos contraceptivos, dos riscos das ISTs e de outras situações. E dependendo, como a que eu falei, a medicina personalíssima, o médico vai decidir com aquela paciente especial qual é a frequência da sua consulta. Se deve ir uma vez por ano, se vai mais de uma vez por ano. Eu recomendo que uma mulher não fique mais de um ano sem fazer uma consulta médica. E aí, dependendo desta mulher em especial, que vai ser feito um rastreio, vai se saber se ela precisa voltar e quanto que ela tem que voltar. Vai que ela tem uma demanda de ter um mioma, ou ter uma inflamação um pouquinho mais difícil de tratar, ou tem alguma outra queixa. Então, a gente vai personalizar até a frequência médica, não é uma coisa genérica que a gente fala para todas as mulheres. Em relação de anticoncepcional, uma criança que hoje em dia deve estar aqui menstruando a primeira vez uns 12 anos, 13, a mãe já começa a iniciar com anticoncepcional? Eu acho isso uma verdadeira agressão. Por quê? Vou explicar, inclusive, do ponto de vista legal, que legalmente nenhuma menina tem habilitação para ter relação sexual com menos de 14 anos, que a lei, eu sou também estudante de direito de perícia médica, é considerado estupro, ainda que ela tenha consentido, tá? E quando a mãe, eu explico inclusive isso, a mãe, ela dá essa oportunidade, eu acredito que ele está atropelando o desenvolvimento normal dessa menina. Porque ela pode estar menstruando, já está apta a conceber, mas normalmente a mentalidade, o emocional dessa menina não chegou nesse nível. Então, eu acho que deveriam atropelar a informação
sobre planejamento familiar dessa maneira tão agressiva. Essas coisas têm que ser construídas. Agora, o anticoncepcional, ele tem um tempo que você usa, uns 10, 15 anos. Ele não faz mal? Ele não deixa você, de repente, infértil para ter um neném? Não, aí eu vou explicar, porque tem muito mito nessa área. Primeiro que não existe o anticoncepcional de uma maneira genérica. Você tem várias classes de anticoncepcional. Os primeiros anticoncepcionais surgiram na década de 60 no México. E a partir daí você tem novas gerações de anticoncepcionais no qual a quantidade de hormônio foi sendo reduzida para poder manter a eficácia e tirar os efeitos colaterais. Então, nós temos hoje várias famílias, vários tipos de anticoncepcionais excelentes. Mas o que vai acontecer? Isso vai depender muito do médico. Por isso que eu digo, a pessoa tem que ter o seu médico. Quando a pessoa passa por uma consulta médica personalizada, esse médico vai fazer o quê? Ele vai personalizar, porque o anticoncepcional depende da pessoa poder usar, se ela não tem nenhuma contraindicação absoluta, e do seu perfil, do seu shape, se é uma mulher mais gordinha, se é mais magra, se tem hipertensão, se tem diabetes, se tem algum problema vascular, tudo isso a gente perfila. E se tem cólica menstrual, se tem pelo, se tem dismenorreia, se tem cisto ou policisto, então tudo isso a gente olha para poder fazer como se fosse uma receita e, além disso, se a pessoa tem, por exemplo, ela fica inchada durante o período menstrual, se é alteração de humor, tudo isso, porque são pílulas, tem pílulas que são combinadas, estrogênio e progesterona, vários tipos de progesterona e alguns tipos de estrogênio hoje a gente tem, e várias quantidades de hormônio. Então, essa combinação tem que ser personalizada para aquela paciente antes dela usar. Além disso, todo medicamento, eu falo isso muito até nos meus vídeos, nas minhas redes sociais, precisa de uma indicação, então eu tenho que saber por que aquela pílula vai ser passada para aquela paciente, eu tenho que ter certeza absoluta disso, eu tenho que ter uma prescrição, e esse remédio vai ser prescrito, e aí a terceira parte é a supervisão. Eu vou fazer essa paciente retornar para saber se ela se deu com a medicação. Quando a gente faz isso, o risco de você errar é muito baixo, muito reduzido. Agora, quando a pessoa vem, vai tomar um remédio, indicação no balcão da farmácia, da prima, da mãe, da vizinha, aí você está fazendo uma conta que com certeza vai dar problema. Mas fazendo desta maneira, como eu falei, normalmente a gente reduz muito, muito a chance de errar. É porque a maioria das pessoas gostam de se medicar, né? Se automedicar. Chega lá e pergunta, o que é bom para isso, o que é bom para aquilo? Aí acaba. Digamos assim, uma pessoa vai ter lá, começa a tomar um anticoncepcional a partir dos seus 18, vamos colocar assim. E lá para os seus 25, ela decide ser mãe ou até mais para frente. Do nada, ela tomando a medicação, ela fica grávida. Pode acontecer isso, mesmo tomando anticoncepcional? Sim, você perguntou se, e eu não respondi, né? Se tomar pílula muito tempo deixa alguém fértil. Eu vou dizer aqui que não, porque a pílula não é cumulativa. A partir do mês que você para de tomar, você pode ciclar, no mês seguinte eu já vi gente engravidar, assim, imediatamente. Engravidar tomando pílula é uma chance de, sei lá, 0,01%, tá? Na maioria das vezes ela está ligada ao uso indevido da pílula. Ela toma num dia, toma numa hora, toma na outra, ou esquece de tomar, acontece demais. Então, quando há essa falha, o risco de engravidar é de qualquer método. Eu fiz até um vídeo dizendo que o único método 100% de pessoa não engravidar é a abstinência sexual. É o único que eu tenho certeza absoluta que essa mulher não vai engravidar. Qualquer outro método tem um mecanismo de falha. É possível engravidar tomando a pílula? Sim. Isso já está prescrito em bula, dependendo de cada uma, mas a maioria das vezes está ligada ao uso indevido da pílula. Porque tem gente que assim, esquece hoje, aí amanhã toma 2. Compensa? Existem algumas pílulas que podem fazer isso, mas como eu disse, a maioria das falhas da pílula acontece por haver um uso indevido, não houve uma indicação, não houve uma consulta médica, não houve uma prescrição, não houve supervisão. Isso serve para qualquer medicamento, antihipertensivo, remédio de uso contínuo. Se foi prescrito, ele tem que ser supervisionado, porque a pessoa muda. Eu tenho uma menina de 18 anos, que ela tem um shape, ela tem um corpo, ela tem uma vida. Ela vai com seus 35 anos, ela de repente já casou,
ou ela já está na sua vida madura, mudou o seu tipo corporal, você provavelmente vai ter que mexer com a pílula. A pílula tem muito a ver com a idade e com o peso. Então, se houver a supervisão, um médico controlando, um bom profissional, você reduz muito. Os erros acontecem pelo uso indevido da pílula. A pessoa toma um remédio que não foi prescrito e fica tomando, e uma hora essa conta, como eu falei, vai dar problema. Eu vou te contar um caso meu. Comecei a tomar pílula tipo uns 10 anos. E quando chegou lá nos meus 30, eu casei e eu tive um dia que eu tive cistite e tomei antibiótico. No mês seguinte estava grávida. O antibiótico corta o remédio? O que eu falo sempre, a pílula ela é muito eficaz, mas como eu disse, os erros normalmente é pelo uso indevido, você vê que eu vou repetir isso várias vezes. A pílula tem que reinar absoluta durante 4 horas, que é isso. 2 horas antes de tomar e 2 horas depois da pílula, você não pode tomar absolutamente nada para não haver competição normalmente ela é depurada no fígado. Então, se você toma um antibiótico junto, eles vão entrar em competição, você pode mexer com a capacidade inibitória mínima da pílula, que tem a ver com farmacologia. Então, faltou alguém orientar você. Você vai tomar um antibiótico, você está tomando pílula? Ou então você tomando pílula, o seu médico já teria dito, a pílula tem que reinar absoluto durante 4 horas, 2 horas antes, 2 horas depois, não pode tomar nada. Não teria acontecido isso. Não, mas foi ótimo ter acontecido, mas... Não, sim, eu estou dizendo só que, se você, por exemplo, beber uma criança não é um problema, mas aconteceu provavelmente se você tomou a pílula junto. E a pílula não pode, ela tem que reinar absoluta para não haver competição, porque o risco, se você mexe com a concentração da pílula, você pode ovular imediatamente. Acho que foi o que aconteceu, né? Então, isso. Parceiro com pontaria, né? Pronto. E hoje está aí, com 12 anos. Criança, né? Criança sempre... O que se fala muito hoje é de mulher que está tendo filho com 45, 50, igual a Cláudia Raia, que teve com 55. Só que muitos falam que não foi natural, foi inseminação. É possível a mulher de 55 anos engravidar normalmente? Eu fiz até uma entrevista hoje numa rádio falando exatamente sobre isso, a gravidez depois dos 40. Então, é possível engravidar. A mulher, todas as mulheres nascem com todos os óvulos de uma vez. O homem vai produzindo espermatozoides desde que começa a espermatogênese na puberdade, que começa, né, a descarga hormonal, o homem começa e vai produzindo espermatozoides diariamente, por isso é necessário ejacular, mas essa é uma outra, a gente não veio aqui para falar disso, mas um assunto puxa o outro. A mulher nasce com todos os óvulos, cerca de 400 mil óvulos a gente nasce. Quando você vai entrar na puberdade, com 12, 13 anos, que tem a descarga hormonal, cada mês, normalmente, um ovário alternadamente vai liberando. Os seus ovários têm a sua idade. Então, uma mulher de 40 anos, seus ovários têm 40 anos. Uma mulher de 48 anos, se tiver reserva ovulatória, ela pode. Sim, eu já atendi mulheres de 48 anos que engravidaram. Depois dos 50, na menopausa, é muito raro acontecer naturalmente. Mas há casos que foram relatados. Então, eu não tenho acesso ao prontuário, né, dessa paciente, então eu não posso te dizer. Mas é muito difícil, quase impossível. A mulher entrou em menopausa, ela tem a reserva ovulatória para engravidar. Sério? Sim, porque, como eu falei, os ovários vão acabando. A cada ovulação, você perde cerca de 1000 óvulos. Então, as mulheres, normalmente elas ovulam durante 30 anos, 13 vezes por ano, dá mais ou menos 400 ovulações, 400 óvulos, em média. Isso vai depender muito, como eu falei, de cada um. E o ovário vai entrando o quê? Aqueles óvulos que não são liberados, porque quando o hormônio folículo estimulante é liberado da tireoide, ele vai acender vários folículos, só que um deles, normalmente, é que é liberado. Se por acaso liberarem 2, a mulher pode ter gêmeos, né? Então é muito difícil, a não ser quando ela está fazendo estimulação ovariana para infertilidade. Você toma descarga, aí maior, eles normalmente vão colher mais folículo. É possível naturalmente? Sim, mas é muito mais raro, porque os folículos vão atrofiando e uma hora vai acabar. Quando não tiver mais óvulo, já não tem mais. Aí a mulher entra em menopausa, porque não tem mais o óvulo, e a gente tem como saber, né? Todo o organismo está integrado na questão hormonal, neurohormonal,
E o organismo, o corpo funciona de uma maneira muito Diferente. perfeita, né? Então, o cérebro sabe porque não há produção do hormônio e aí simplesmente você não consegue ovular. E dá uma maneira de saber isso, por isso que a gente sabe de uma maneira hormonal se a pessoa entrou em menopausa. E tem exame para saber? Tem dosagem hormonal. O hormônio que libera os folículos, o folículo estimulante, é o FSH, que é uma descarga que vem da hipófise, aquela glândula que está bem, tamanho da ervilha, bem no centro do cérebro. Ele vai fazer os folículos estimularem. Como é que a hipófise sabe que a mulher ovulou? Porque quando aquele óvulo cai na corrente sanguínea, o organismo ovário começa a produzir o hormônio luteinizante e, além disso, o estrogênio. Então, o estrogênio está subindo, eu sei que aquela mulher ovulou. Quando o cérebro não tem esse feedback negativo, então ele faz o quê? Ele vai produzir mais hormônio, vai fazer um feedback positivo. Então, a ausência do estrogênio faz a hipófise cada vez produzir mais FSH, que vai subindo. Então, a gente pega uma mulher, eu quero saber se ela está em menopausa, eu faço a dosagem de FSH, que é o hormônio folículo estimulante, que está altíssimo, e o LH, que é o luteinizante, também está alto, porque o cérebro quer tentar fazer esse ovário reviver, mas se não tiver óvulo, ele não tem o feedback, então os FSH e LH da mulher está no nível altíssimo. Então, realmente a mulher hoje, com 40, 50 anos, ela às vezes fica com dificuldade para engravidar, e tem umas que fazem inseminação, e muitas falam que engravidou naturalmente. Isso é normal? A fertilidade vai reduzindo, Luciana, conforme vão passando as décadas da vida. No auge da fertilidade, normalmente entre 18, 28 até 30 anos, é o auge. Depois vai decaindo a quantidade de óvulos e a fertilidade vai reduzindo. É possível a mulher ser fértil depois dos 40? Eu já tive pacientes que engravidaram com 48, 49 anos. Depois de 50 anos, eu, nesses meus 30 anos de ginecologia, eu nunca vi nenhuma paciente engravidar. Mas há relatos de mulheres que engravidaram naturalmente. E é possível, desde que essa mulher tenha uma reserva ovariana e ela tenha um status hormonal que funcione. Mitos e verdade, né? Que a pessoa fala que hoje a internet tá o ó. Tem gente que fala assim, eu não vou ter filho com 40 ou 45, porque o meu filho vai nascer com alguma doença, uma síndrome de Down ou até mesmo autista. Particularmente, eu não sou médica e tal, mas eu acho que isso não tem nada a ver. Em relação, você pode ser mãe até com 50 anos, teu filho vai nascer perfeito, mas a internet fala o quê? A fulana está grávida com 45, tem que ter cuidado, porque senão o filho nasce com síndrome de Down, nasce autista, nasce isso, nasce aquilo. Isso realmente pode acontecer por ela ter filho acima dos 40? Acima dos 40 anos é considerado na medicina hoje gravidez idosa, né? A gente é uma gravidez tardia, uma gravidez de risco, vamos dizer assim. Antigamente, quando eu estudei, quando eu entrei na faculdade, na década de 90, a da idade era 35 anos. Acima dos 35 era considerado. Então, você vê como é que em 2 décadas isso mudou, né? Bastante, quase 3 décadas. E é muito genérico isso, como eu disse, porque essas malformações, e tem várias, né? A mais comum é a trissomia do 21, que é a síndrome de Down, ela vai aumentando conforme a idade vai aumentando, porque a mulher tem, os seus ovários têm a idade que ela tem. Mas, em cada caso, se a mulher pretende engravidar, seria bom ela fazer uma pesquisa, se ela tem esse medo de estar com algum risco, que o geneticista pode dar esse número de uma maneira mais apurada, né? Não é para todos, não é qualquer pessoa que pode, não temos tanto geneticista quanto gostaríamos, mas o risco existe em qualquer gestação. A gente tem casos de pessoas jovens que tiveram filho com síndrome de Down. Com 20, 25, né? Como que você vai saber necessariamente? Teria que ter mais métodos, e todos esses métodos investigativos são invasivos. É possível saber durante a gestação. Tem a amniocentese, que é um exame difícil de fazer pesquisa, de fazer biópsia do cordão, e há como saber se esse embrião tem ou não antes de nascer. Para alguns lugares onde é permitida, né, a interrupção da gestação, por esse tipo ou por outros. Mas eu acho que toda mulher que quer engravidar é um risco. Estar grávida é um risco.
E para você, né, que tem filhos, e para todas as mães que estão ouvindo aqui, ver que o risco, o benefício é muito maior do que o risco, né? Uma mãe, nós todos aqui estamos porque nossas mães, né, nos geraram. Imagina se elas não tivessem nos gerado por algum motivo, né? Eu conto muito a história de uma mulher que ela já tinha 4 filhos. E ela engravidou daquele 5º filho, se não me engano, ou se foi do 3º, engravidou, porque era pobre, muito pobre. Mas ela decidiu levar essa gestação adiante. Essa mulher é a mãe do Cristiano Ronaldo. Então você imagina se ela, de repente, não tivesse deixado esse bebê. Foi difícil para ela naquele período, mas as alegrias que esse menino trouxe para ela. Então, a criança é sempre uma dádiva, né? A mulher que pode gerar, sempre uma dádiva. Eu, como obstetra, vou ser pela vida sempre. Sempre vou tentar ajudar as mulheres a deixar esses bebês nascerem, porque nós estamos aqui por isso. E o aborto, você é a favor ou contra? No juramento de Hipócrates, eu vou para o juramento, ele diz que nós não devemos favorecer o crime nem promover o aborto. Tá? Então, eu tenho a minha fé pessoal e a minha ética. Eu entendo que toda vida merece, deve ser honrada. Só a nossa lei permite o aborto em 2 casos. O aborto terapêutico, em caso de uma formação severa, tipo anencefalia, ou em caso de estupro. Tá? Então, na nossa lei brasileira é assim. Mas mesmo o estupro, ainda tem os coquetéis que a mulher toma para evitar a doença. Eu estou te perguntando isso, que eu até já conversei isso numa entrevista passada, que eu até falei que né, a gente tem que falar caso dos mitos antes de plantão. Eu sou contra, porque eu acho que tem maneiras de você evitar. E se a mulher não quer ter, ela evita, toma um remédio e tal. Agora, tem mulheres que realmente são bem férteis, coisas que até outras gostariam de ser e não são. E eu conheci uma mulher mesmo que ela engravidou umas 5, 6 vezes, e quando chegava no 5º mês ela tirava o filho. Isso é feticídio, isso já não Sabe? é aborto. E eu falei assim, gente, a criança ali formada, isso é feticídio. Por que não pegou e... existe um tempo para que seja acontecido isso. E aí, então, isso vai envolver ética, isso vai envolver religião, isso vai envolver lei. A gente vai entrar num assunto bem polêmico. Porque tem gente que fala assim, ela é o corpo dela, tudo bem, beleza, mas até mesmo o corpo dela pode realmente sofrer com isso. Então, mesmo ela fazendo esse aborto, a pessoa ainda pensa, olha, você tá... Mas o bebê é uma outra pessoa. Ela tirou 5 filhos. E, na verdade, se você for estudar, e a gente vai entrar numa fisiologia, inclusive o professor falou, a cavidade uterina, na verdade, ela não está dentro do corpo, na verdade, não está mesmo. A cavidade uterina, ela está fora. Você vai examinar a mulher está em volta da cavidade uterina. A vagina é uma cavidade virtual. E o útero também. Então, se você for pensar bem, a gente tem acesso, o útero é uma cavidade fora do útero, fora do corpo da mulher. Então, aquele embrião que tem uma outra genética, que tem um outro capital genético, tem uma outra formação, ela não faz parte do corpo dela, só está sendo gerada ali. E essa mulher poderia ser presa por ela estar fazendo isso? Olha, a nossa lei, como eu estou dizendo a você, só contempla nesses 2 casos. E há um prazo legal para que seja feito essa cirurgia, esse esvaziamento uterino. A grande maioria dos médicos que levam a sério a sua profissão e tem algum tipo de viés, né, humanitário ou ético, não aceitam fazer isso. A não ser alguns que optaram pela questão financeira e vão favorecer aí, eu não vou aqui discutir. É como se fosse um parto, né? Eu só posso dizer uma coisa para você, se você for ver vídeo sobre... A gente vai entrar num assunto polêmico aqui, como a criança tenta escapar, ela sabe, e ela, como se estivesse gritando, não dá para ouvir, porque ela está no meio meniótico, a criança grita. É terrível, se você vir, é uma coisa assim... Não, eu prefiro terror, um filme de terror. Tá? Eu digo a você que, como tu disse, a gente entra num assunto polêmico e... Esse negócio de aborto, de criança, é meio polêmico mesmo, mas... Eu tenho a minha posição, eu sou sempre a favor, e várias vezes que a mulher chega numa situação de risco, eu conto... aí são outros 500, né? Eu também sou a favor. Eu conto e digo que
ela tem que olhar para um outro lado. Eu conto a minha história. Eu sou filha de minha mãe era muito pobre e eu tive uma situação bem difícil na minha infância. Eu cheguei a morar em comunidade durante um período e meu pai era um homem que é alcoólatra e a minha mãe podia ter pensado em não ter esse filho. Eu já tinha 4 filhos. E eu hoje sou obstetra e trabalho pela vida, então você sempre, por favor. Eu também. Então, a minha história conta assim, se ela podia, de repente, naquele momento, ter pensado, poxa, eu não vou poder ter essa criança desse homem. Eu já tenho 4 filhos, vivo na pobreza, na dificuldade. A gente passou por dificuldade, viveu na pobreza, viveu na comunidade. E eu estou aqui. Me formei, consegui superar. Então, eu vou ser sempre pela vida. Vida, para mim, é uma dádiva. São tantos vieses, são tantas coisas que precisa dar certo para um bebê ser gerado. Eu só acho que poderia ter mais políticas públicas. Sim, as mulheres deveriam, mas aí a gente vai entrar em tanta coisa, em assistência à saúde da mulher, saúde pública que envolve investimento, e a gente sabe que o IDH de um país está ligado a como ele assiste as suas mulheres. Então, o IDH, quanto maior o IDH de um país, você tem mais assistência às mulheres em idade fértil, para que elas possam decidir se elas querem ter os bebês que elas quiserem ter. E para as que não querem, por exemplo, engravidar, eu sempre digo, gente, existe adoção. É tão fácil você doar um bebê recém-nascido, tem tanta gente querendo. E existe mais. Existem programas que assistem mulheres que estão em situação de risco, que estão grávidas, que podem ser assistidas. Então, ela não precisa passar por toda aquela tragédia e se livrar desse bebê como se ele fosse um lixo. Não há necessidade disso. Existem programas, inclusive do serviço público, que dão assistência a isso. Então, essa mulher que está nessa situação, ela pode procurar um atendimento, ela pode procurar uma assistência social, um serviço público, que há esse serviço de dar assistência à mulher que está gerando um bebê que ela não quer lidar com ele. Mas vai haver um pai, uma mãe, um casal, alguém que queira dar um lar para essa criança. Então, não há preciso se livrar como se aquilo ali fosse uma coisa descartável. Em caixa de sapato, em lixeira, tudo quanto é lugar. Isso tem a ver com qual o valor que a gente dá para a vida hoje. Então, isso tem a ver com ética, com valores pessoais, com filosofia de vida, com religião, para alguns casos. Se eu achar, eu pego para mim. Eu sei que eu estou errada. Eu trabalhei numa UPA, a gente encontrou, eram 12 graus que estava, tinha um bebê na caixa de sapato. E aí? Aí a gente escutou o grito e fomos lá, pegamos a criança, levamos para a maternidade e lá. Falei, se ninguém quiser, eu levo. Mas acho que se eu achar... porque bebê recém-nascido é fácil adotar, muito fácil. Se eu achar, acho que eu fico para mim, mas eu sei que eu vou ter que ir na polícia, vou ter que... Precisa pesquisar onde é que está, para poder ser feita a questão legal. Senão eu que vou ser presa. Né? Digamos assim, tenho um filho, daqui a 4 meses eu fico grávida de novo. Pode isso ou o útero tem que descansar ou não existe isso? Essa mulher deveria dar um tempo, porque toda uma gestação envolve uma demanda assim, gigantesca de questão hormonal e tudo, né? Mas eu tenho casa na família, minha irmã teve bebê com 3 meses, ela engravidou de novo e nasceu 3 meses, 1 ano de diferença, as meninas têm diferença. Então acontece, a mulher é muito fértil, pode acontecer. Então deveria dar um prazo, eu normalmente peço para esperar apenas 1 ano, para o corpo se recuperar, ela aprender a lidar com aquele neném, né? Porque com as mudanças que tem na sua família, que tem no marido, com os filhos, e para poder ela conseguir se adaptar a isso. Mas você vai nas histórias passadas, as mulheres tinham filhos, não menstruavam praticamente, estavam amamentando ou estavam grávidas. Então, menstruavam muito, sim, são, sei lá, uns 50, 60, 80 anos atrás. Mas a mulher tinha 10, 12. E tinha a mortalidade infantil também era muito alta, né? Somente se você for andando mais para os séculos anteriores, né? Você vê os reis tinham muitos filhos porque a metade morria. Tinha as doenças, Mas naquela época a mulher tinha parto normal. Hoje parece que só pode fazer 3 cesáreas. Se fizer mais de 3 cesáreas, então, pode? O que acontece? O útero, ele tem um limite, é um músculo, e quando você faz a cesárea, por isso que eu digo que a cesárea é uma cirurgia, não é um parto, é uma cirurgia, ela vai lesar aquele útero naquela área onde foi cortado. Dependendo da próxima gestação, se a placenta implantar ali, a gente tem um problema sério, porque ali é um lugar de fragilidade, né? Como se descobriu as janelas antigamente nos aviões, por isso que as janelas são redondas, porque o lugar da quina é um lugar de tensão. Então, aquele útero fica mais frágil naquele lugar ali.
e 3 é o limite que um útero toleraria, mas a gente já vê mulher que faz mais de 4 cesáreas. Então, aumenta o risco. Isso em obstetrícia a gente chama de iteratividade. Então, chegou no 3º parto, a gente orienta a fazer o parto cesárea com a laqueadora para essa mulher não correr um risco de ter uma gestação e correr risco na sua própria vida. Em relação de doenças como o DST, está tendo muito caso em adolescente, tipo 15, 16 anos? Então, Luciana, hoje a nômina atual da medicina é IST, infecção sexualmente transmissível. Tirou o D, o D, não é mais DST, IST. IST é diretamente proporcional à prática sexual e à prática sexual desprotegida. Então, você imagina que o adolescente, ele está em formação, tem todo o seu corpo desenvolvendo por causa do status hormonal, mas o seu lobo frontal, que é o que toma decisões, ele amadurece aos 20 anos. Ele só vai ter noção de perigo, de segurança aos 20 anos. Então, ele tem um desejo muito alto, uma cultura que incentiva, e vai à prática sexual. Você acha que pensa antes de fazer alguma coisa? E aí você vai ter proporcionalmente, mas ultimamente tem muitas mulheres já de mais idade e também praticando sexo de maneira desprotegida, porque é de uma outra época que as ST não era tão como hoje. Então, eu conheço a pessoa, já. Mas hoje Então, em dia... existe muito. Não há uma semana que eu não atenda. Hoje mesmo eu atendi um menino com ST. Menino? Menina. Mas o que elas pegam mais é o quê? Sífilis, gonorreia? Sífilis, gonorreia, clamídia, herpes genital. Herpes tem muito. E as infecções genitais por práticas, principalmente sexo anal, causam uma infecção genital violenta. Porque a pessoa vai e com o anal, não vai se para frente? fala. Porque há eu vou dizer para você, um mito. Eu trabalho há 30 anos na parte de ginecologia, então eu posso falar com certeza, como eu estava falando com você antes da gente, que o odor vaginal normal é um odor que eu sei como é que ele é, por causa do lactobacilo, por causa do pH ácido. Então, quando há bactérias que são as anaeróbias, as que não crescem no ar, do intestino, que elas chegam à vagina, elas modificam a flora, elas matam o lactobacilo, elas modificam o pH e elas causam uma infecção que a gente conhece. Isso vai mexer com a fertilidade dessa mulher, tá? Mas pode ter sexo anal sem camisinha e no dia seguinte ou depois. Não pode, porque as bactérias do intestino são bactérias flageladas, elas vão colonizar a uretra masculina e quando esse homem ejacular de novo, ele vai levar essas bactérias anaeróbias do intestino da mulher para a própria vagina da mulher. Então, ela modifica, além de colonizar a bexiga masculina. Então, eu tenho vários casos de pessoas com práticas que se tornaram inférteis e com infecções ginecológicas repetidas, infecções ginecológicas intratáveis e odor vaginal, que a gente percebe, a gente sabe que tem ali muito anaeróbio, a gente sabe como é que ele foi parar ali. Mas também tem mulher que não se cuida, né? Que às vezes Sim, não se lava. existem mulheres que não fazem exame ginecológico regular e tem pessoas que não têm prática de higiene, né? Eu costumo dizer que parece que tem uma mata atlântica onde não devia. Isso fica uma coisa até feia, né? Mas você acha que a mulher ela tem que ter os pelos ou não os pelos? Porque a fisiologia manda que tem. Não tem nada no seu organismo à toa, tá? Mas se é uma mulher que se cuida e se ela gosta de ficar de cara lisa ou parceiro, aí é com ela, desde que ela se cuide. O pelo tá ali para proteger. Principalmente suor, né? Mas aí também, se fica aquela coisa, vai ter que ser Não, assim, aí ó. Mata Atlântica precisa de dica. Eu costumo dizer que precisa de, nas palestras que às vezes eu falo, eu preciso de um cortador de grama para poder chegar no lugar. Mas também é feio, né? Não é mal. Porque anos 80 o pessoal era assim. Mas hoje tá aquela coisa que o pessoal faz até... vai daquele negócio que é para depilar pelo, que vai lá fazer coraçãozinho, faz flor. Do Hitler, outras coisas. Gente, que horror. Mas o homem também, se não se cuidar e não limpar, ele também fica com placa um odor branca. Terrível. E essa placa também pode dar... mau cheiro, principalmente. E doença. Sim. Porque o contato genital vai acabar liberando células ali. E aquilo ali, se não houver, vamos supor, para a pessoa que não faz exame ginecológico, não se cuida, vai ter relação com o parceiro. Os dois são adeptos da Mata Atlântica. Tu imagina
que é possível você conseguir uma pessoa que mantém excesso de pelo na região genital, você acha que tem higiene direito? Não, porque o que é suor Senão não também. teria o excesso, porque você fica até o odor. Então, a área genital é uma área que tem uma celularidade diferenciada. Ela tem uma colonização bacteriana. A gente tem bactéria em todo o organismo, né? Só que as bactérias da boca de um jeito, as bactérias do intestino são de outro, as bactérias vaginais são de outro, tá? Então, quando você coloniza uma área com a bactéria diferenciada, você vai causar. E existem glândulas apócrinas nessa região do períneo, tanto masculino quanto feminino, que fabricam e secretam secreções diferenciadas, tanto que tem um odor diferenciado. Você vê como é que o cachorro vai conhecer um outro, ele vai cheirar lá o fiofó do outro. Por quê? A identidade está na identidade do cheiro. A gente tem um cheiro personalizado. Por isso que o animal que tem um olfato milhões de vezes maior do que ele percebe quando está chegando. Identifica, até alguns animais identificam doenças porque a pessoa cheira de maneira diferenciada. Então, eu tenho o meu cachorro. Meu cachorro já me fez passar N vergonhas na rua, que ele vai cheirar, e uma vez ele cheirou a mulher lá e ele acabou espirrando. Eu falei assim, nossa. Então, viu? Imagina isso. Cheirar e... Tchá, tchá. Detectou que tem alguma coisa ali não estava legal. Aí outra vez, ele tem essa mania de ficar cheirando. Assim, mas eu amo a maneira como o animal, você vê, eu chego de casa, eu tenho 2 cadelas Yorkshire, eu tenho 2. Quando eu chego, elas vão direto para a minha sandália, para elas cheirarem e saberem onde eu andei. E vão me cheirar. Se eu tiver pegado algum animal, elas sabem. Porque a identificação do animal, do cachorro principalmente, ele é olfativa. Aí outra vez eu andei com ele na rua, tinha um cara meio que agachado, tipo, acho que o cara da Light, se não me engano. Ele foi direto no negócio do cara, o cara quase que entra dentro do buraco. Porque o odor da região genital para um animal que já tem uma hiperosmia, né, que a gente chama, consegue identificar o odor melhor, o animal assim, algumas pessoas também, né, tem esse problema cerebral que consegue detectar muito mais. Gato também? Não, mais o cachorro. Mas o cachorro consegue identificar alguém que está com câncer? Existem alguns estudos que mostram, porque toda a identidade de todo mundo é olfativa. O animal consegue perceber que a pessoa tem um cheiro diferenciado. Algumas pacientes já me contaram que o seu gato, talvez o gato perceba, não sei se pela temperatura, perceber, fica deitado em cima daquela região. E quando ela foi lá quando ela viu, ela estava com tumor, estava iniciando. Então, tem estudos sendo feitos nessa área. E como que se origina o câncer do colo do útero? Agora você fez uma pergunta maravilhosa. Vamos começar. 96%, mais ou menos, dos cânceres de colo de útero são causados pelo HPV, papiloma vírus humano. Quem descobriu isso, muito tempo atrás, foi um médico grego chamado George Papanicolaou. Por isso que o preventivo tem esse nome devido a ele. O que ele faz? Como todo vírus, ele é um parasita intracelular, qualquer vírus. E ele se adequa, ele se agarra ao DNA daquela mulher. E ele começa a provocar alterações no seu núcleo. Ele faz metaplasia, ele faz alterações na célula e no núcleo. E essa célula vai fazendo essa metaplasia, e dependendo da prática dessa mulher, se ela é uma mulher que tem múltiplos parceiros, a prática de sexo anal aumenta o risco de câncer de colo de útero. Eu vou dizer a você por quê. Porque a vagina, ela tem várias camadas celulares, porque ela aguenta o tranco. Ela foi feita para contato, para trauma. Tanto trauma do coito. Sim, a vagina ela tem epitélio para isso. Senão a mulher, quando tivesse relação, ela sangrava toda vez por causa da fricção do coito. E o parto. Então, a vagina está preparada para isso. O reto, o intestino, não tem essas camadas musculares nem celulares. Tanto que você está com o intestino preso, você vê a dor que é. E, além disso, o intestino ele é uma esponja, você tem remédios que você põe ali. Então, toda vez que é a prática do sexo anal, você traumatiza o reto, você causa uma ferida. E aquela mucosa, aquele epitélio, ele vai tentar fazer cicatriz. Toda vez que você cicatriza, você está fazendo o quê? Multiplicação celular. Então, se um homem tem uma relação com a mulher e ele tem HPV, toda vez que a prática algo é como se houvesse um incremento de função e esse vírus vai ficando mais virulento. Quanto mais metaplasia, quanto mais multiplicação celular, aí volta a ter relação com essa mulher. Então, isso é uma das coisas que aumenta exponencialmente o risco de câncer de colo de útero.
Tá? Mas a população sabe disso? Esse é o problema, porque você, quando vai falar sobre isso, você vai envolver cultura, moralidade, e as pessoas não querem. Eu falo às minhas pacientes, estou falando a primeira vez que eu estou falando isso em público. Mas, gente, o lá é para sair, não é para entrar. O povo quer A botar primeira no vez que eu estou lugar. falando que isso vai envolver algumas coisas envolvendo alguns grupos. Eu não estou aqui querendo trazer polêmica, eu só estou falando da ciência. Não, porque se você falar assim, eu o gay vai preciso ficar falar louco. da ciência. Então, aí a questão de cada um. Eu não vim aqui causar. Mas eu vejo. Então, a paciente chega no meu consultório, ela vem trazendo para mim uma infecção repetida, eu já sei a causa, ela vem trazendo uma lesão, eu sei a causa, eu tenho que falar. Aí ela vai optar. Aí eu digo, normalmente eu falo, experimenta ficar um período e faz o que eu estou te falando para você ver se o que eu estou dizendo, isso aí é pesquisa, né? Se isso tem a ver. Então há um risco enorme, além de fissura anal, de você fazer absorção, porque como eu falei com você, o ânus tem um plexo, o reto tem um plexo, tanto que a gente põe remédio ali para ser absorvido. Qualquer coisa que você botar aqui vai para o sangue, e esse sangue vai ser espalhado no corpo inteiro. Então, você imagina, se você é ferido, você pode passar algumas coisas que não deveria para o sangue. Então, trauma repetido, aumento do sexo anal, o vírus HPV e pacientes que fazem... São muitos parceiros, né? Muitos parceiros. Você vai aumentando a quantidade de ter vários tipos. Outra coisa é que o HPV é uma família de HPV. Você tem mais de 100 tipos de HPV. Existem 4 tipos que são mais virulentos, sendo que 2 são os mais, o vírus 16 e 18. E hoje a gente tem, na ginecologia, a citologia em meio líquido, que é um avanço em relação ao preventivo normal. A mulher vai fazer essa citologia em meio líquido. Então, além da citologia normal, que acontece no preventivo normal, ela pode fazer pesquisa de IST e do HPV e da virulência do HPV. Então, isso está disponível de consultório hoje. Só falar com o seu médico, você pode fazer isso. É um exame bem mais caro. Tá? Uma citologia fica com um valor, dependendo do lugar, e uma citologia em meio líquido pode chegar a 600, 700 reais, se você fizer a pesquisa do IST e do HPV. Mas imagina que uma mulher faça isso e descubra, ela não vai ter menos risco de desenvolver, porque você pega uma lesão bem inicial, coisa que o preventivo só vai pegar a displasia. E o citologia meio líquido vai antes disso, vai pegar o vírus e ver que tipo de vírus, a chance que ela tem. Então, essa mulher tem que ser vista de uma maneira mais a miúdo, então o risco dela desenvolver câncer de colo de útero é muito menor. Então, a citologia é um avanço em relação ao preventivo. Mas se ela tirar o útero? Não se faz esterectomia só por causa de uma suspeita. A esterectomia, esse útero tem que estar doente. Não existe esterectomia preventiva. Não, mas digamos ela tem o câncer do colo. E aí ela está lá com o tumor, ela pode tirar o tumor Depende e tirar... da estadiamento. O câncer tem um estadiamento de 1 a 4. Então, dependendo do estadiamento, você não recomenda cirurgia. Eu pego pacientes com câncer invasivo. Câncer invasivo já não se faz cirurgia. Você parte para químio, radioterapia. Mesmo assim, tem que estadiar para ver se vai fazer a químio branca, amarela ou vermelha, e que tipo de radiação, como vai fazer a braca. Então, são muitos detalhes. Então, não quer dizer a pessoa que tem câncer vai retirar o útero. Às vezes não pode tirar mais. E esses mitos que só os médicos conhecem, né? Que você fala a verdade, e aí tem um mito na televisão, que a gente estava conversando em relação que mãe, a partir dos 40, a criança pode nascer com algum problema. É muito genérico, a gente não pode generalizar, porque, como eu falei a você, nesses 30 anos quase de ginecologia que eu tenho milhares e milhares de histórias. Então, o meu conhecimento é muito empírico daquilo que eu vi. Você acha que a internet coloca muita pilha na cabeça? Sim, porque é generalização. Imagina o que é a internet. É uma inteligência artificial com informações que foram colocadas ali. Você acha que as informações da naturalidade, da fisiologia, vai ser colocada ali aquilo que é normal? Não. Então, a internet já tem viés da patologia. Exemplo, eu fiz uma pesquisa assim. Eu fui colocar lá, linfonodos na axila. Primeiro site que ele vai levar, linfonodos e câncer. Quer dizer, olha o viés. Então, a pessoa que vai pesquisar linfonodo, que às vezes aparece na mamografia, vai para isso aqui. O que você acha que a pessoa vai pensar? Está com câncer. Então, só que o linfonodo é uma glândula que todo mundo tem. O linfonodo é, como eu falo para você, a patrulha do organismo. A gente tem linfonodo na axila, tem linfonodo na virilha,
Você vê que quando a pessoa está com infecção, a gente faz aquele... Tem linfonodo atrás do ouvido, tem linfonodo na garganta. Então, você tem a patrulha, a polícia do organismo. Então, você vê um carro de patrulha passar na rua, não tem problema nenhum. Agora, se você vê um caveirão, você, opa, tem um bandidão na área. É a mesma coisa. Se você vê um linfonodo muito aumentado numa região, isso sinaliza que ele está puxando para si uma infecção que está ali. Que tanto pode ser uma infecção neoplásica, como pode ser uma infecção viral. Mononucleose faz aquele aumento de linfonodo no organismo inteiro e não é uma doença patológica, não é uma neoplasia, é uma infecção. Tuberculose ganglionar também aumenta. Então, assim, o que eu entendo que falta hoje? A internet dá uma falsa sensação de que você tem informação e você, leigo, é capaz de saber o que está acontecendo, de fazer uma pesquisa. Só que tem uma coisa, existem as normalidades que não aparecem na internet. Quem sabe isso? Um profissional que não viu livros, não viu gente. Então, um médico com informação, com formação, com experiência, é a melhor pessoa para dar a informação. Que eu estava falando com você antes. Eu primo em deixar meus pacientes com informação para elas não se... Internet desculpa só que eu dá falo terror. pra caramba, né? Internet só dá terror. Você nunca, toda vez que a paciente minha foi para a internet fazer uma pesquisa, ela saiu perturbada. 100% das vezes, por causa do viés, porque ela não tem o filtro de saber se aquela informação é verídica ou não. Ela acredita 100%, há muita credulidade naquilo, como se aquilo fosse a verdade. Não é. Como eu falei aqui, um linfonodo na axila depende. Onde é que está esse linfonodo? Se essa mulher depilou a axila antes de fazer a mamografia, se ela teve uma infecção ali. Então, linfonodo é uma patrulha. Agora, um monte de linfonodo, caveirão. Aí você já vai pensar, tem bandido na área. Tá com dúvida? Pergunta ao médico, não vai no Google. O problema é que você precisa ter o seu médico. Infelizmente, nem todo mundo, né? Você vê que eu falo pra caramba, né? Tem esse gosto de dar informação, de ensinar. E corrimento de mulher? Se dá pelo quê? Então, existe uma diferença. Existe o corrimento e existe a inflamação, tá? Então, mulher não é seca. Uma mulher normal fabrica muco na sua vagina e, dependendo do período que ela tiver menstrual, ela vai ter um fluxo de muco cervical que tem a ver com a produção hormonal estrogênio. Então, isso é corrimento. Inflamação é um corrimento patológico, que tem a ver com infecção. Aí pode ser, dependendo da prática, como eu falei aqui, do tipo de sexo, se ela é uma mulher que vai fazer consulta ginecológica ou não, se ela faz ducha vaginal, eu recomendo que não se faça isso, que isso é o tempo de vovó mocinha. Vagina não se lava por dentro, nem com água, nem com nada, aquelas duas joga fora. Aquilo é 1900 vovó mocinha. Se... dependendo da sua imunidade. Então, tem várias coisas que podem. Então, uma paciente que não vai ao médico. Outra coisa, tem relação sexual e pênis, por mais que eles cuidem, não é limpo, não necessariamente. Então, o homem pode simplesmente levar uma bactéria ou não. Então, prática sexual é como você está fazendo comida na panela. Tem que lavar a panela, não tem? Então, a pessoa está tendo relação sexual e não lava a panela, não faz exame ginecológico, então, se ela pega uma infecção, vai ficar lá. Aquilo vai ficar 2, 3, 4 anos? É porque só a mulher faz o exame, o homem não vai. Deveria, mas o membro masculino é uma coisa exposta. Então, quando o homem costuma ter infecção, é muito claro a balanite, que é a infecção da glande, ou é a gonorreia, ou é a candidíase. Então, o homem está com... A mulher é como a luva virada para dentro, né? O homem é a luva para fora. Então, você tem que... É mais escondido. O homem tem que ir no urologista, Urologista. Né? Mas duvido que vá. O homem não vai. Vou perguntar aqui para ele se for no... Não vou responder, Vamos pular a pergunta. Agora, qual o conselho que você dá para essas mulheres em relação à sua saúde íntima? Primeiro, mulher, você tem que se gostar. Porque se você não se ama, a sua feminilidade depende do órgão sexual mais importante que você tem, que é o seu cérebro. Então, como que você se sente mulher? Então, você entende que você tem o equipamento que vai levar você para a vida. É a região onde você vai ter prazer, é a região onde você vai gerar filho. Então, você precisa cuidar disso. E aí, depois que você entendeu isso, escolher um bom profissional. Eu não vou abrir mão disso de jeito nenhum. Então, você pesquise muito bem o profissional que você vai, porque se você for para qualquer um, depender do que tem, do que está mais perto, da mais fácil, mais barata, do convênio, não sei. Então, conhecer bem esse profissional. E
A partir daí, ele vai perfilar o que você deve fazer. Vai fazer exames ginecológicos, dependendo da idade, dependendo da paridade, dependendo da prática sexual, vai fazer com mais tempo, com menos tempo. Aí o médico vai decidir isso junto com o paciente. E aí ele vai traçar as estratégias para os próximos tempos. Eu quero te ver com 6 meses, eu quero te ver com 1 ano. Você volta aqui. Então, é muito pessoal. Então, a primeira coisa é, se gostar, encontrar um bom profissional. Depois daí, tudo vai depender daí. E a alimentação também faz parte? A alimentação boa a gente tem que fazer, claro, que isso é saúde de uma maneira geral, né? A gente é o que a gente come. Prática de atividade física ajuda muito na saúde, inclusive saúde mental. Tirar um tempo para meditar, para desligar tudo e ficar assim, para o tempo, a cabeça da gente, né, se fazer um restart, né? E saúde de uma maneira geral, bom relacionamento, propósito na vida, a pessoa saber por que está aqui fazendo o quê. Isso tem a ver com saúde mental, tem a ver com filosofia de vida, isso também tem a ver... É medicina de estilo de vida, né, que hoje a gente está falando muito nisso. É mito ou verdade em relação quando você tem sífilis, o homem pode ficar maluco, a mulher tem isso também? Ou... A sífilis, ela tem uma gradação. Você tem a sífilis primária, secundária e terciária. Antigamente, quando não havia a penicilina benzatina, a doença seguia seu curso normal. E o estágio final da sífilis é a neurosífilis, tá? Que é a infecção e aí vai causar alguns problemas. Inclusive, eu não posso afirmar, que eu não vi, mas um frequentador de bordel que terminou maluco foi o Dr. Friedrich Nietzsche, e a gente associa que ele possa ter tido a sua doidice por causa de... Ele era um defensor de ter tido neurosífilis no final pela infecção, porque ele era um apologeta dos bordéis, né? Então, ela não andou lá no século XIX, então a gente não sabe, mas é possível que ele tenha tido isso. Então, por isso que, mas hoje, com o que a gente sabe, a pessoa realmente adoece, vai procurar um bom médico. Às vezes você vê, já fez vários diagnósticos de sífilis, a pessoa chega com a roséola sifilítica. O que é isso? A mão está toda vermelha, você olha assim, vê a história, você já pensa, é a primeira fase da infecção. Primeiro, normalmente, aquela feridinha sem dor, né? Porque dificilmente a pessoa procura lá. Depois a roséola sifilítica, você vê a mão com aquelas manchas. Não quer dizer que a pessoa que está com mancha vermelha está com sífilis. Pelo amor de Deus, tá? Não faça autodiagnóstico, tá bom? Começou, por favor. Né? Então, a pessoa faz um teste rápido, coisa simples hoje. Você vai no posto de saúde, teste rápido, você faz na hora, você faz detecção do VDL, é muito sensível. Se der positivo, você vai fazer o exame específico, que é o FTABS, IgG-IgM, que vai qualificar e quantificar essa infecção. O médico vai ver o grau e vai passar medicamento, como eu falei. Todo medicamento precisa de uma indicação, de uma prescrição, de uma supervisão. Se a gente faz isso, a gente não erra. E onde que a gente pode te encontrar? Então, nas minhas redes sociais, @DRA Ana Cláudia Sodré, no Facebook, DRA.Ana Cláudia Sodré, tudo separado. Doutora, obrigada. Espero que você possa ter aberto a mente dessa mulherada para se cuidar, porque realmente é difícil. A informação, para mim, é o melhor remédio, a melhor arma que a gente tem. Quando a gente sabe e sabe direito, não é informação que eu digo, não é bem informação, é o conhecimento. Que a informação é aquilo que você vê e pode vir da internet. O conhecimento é uma coisa sustentada que dá a você o capital intelectual e emocional para lidar com as coisas e saber o que você está fazendo. Então, por isso que eu tento trazer o estudo. Você vê que um assunto, se você puxa, eu vou, porque eu tô, sei lá, eu tenho não sei quantos pós-graduação, estou sempre estudando. A gente nunca está formado, e todas essas mulheres me ensinaram muita coisa, estão me ensinando até hoje, né? Fazendo de mim quem eu sou. Eu tento ser a melhor médica que eu puder e deixá-las à vontade para não terem dúvidas. Viu, gente? Uma dica, cuidem bem das suas periquitas, ela é preciosa. Um beijo e até semana que vem.